Olá, criançada, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Geografia para o primeiro aninho. Eu sou Rejane e faço parte do programa Educa TV Lavras. O nosso tema da nossa aula de hoje é tipos de transportes. Na nossa primeira imagem, a gente já observa, vários meios de transportes. Então, a gente vê avião, caminhão, carro, barco. Mas e aí? Vocês sabem definir qual tipo de transporte é cada um desse? Então, eu vou apresentar para vocês. O primeiro tipo de transporte que a gente vai falar são dos transportes terrestres. Então, na imagem, vocês já conseguem aqui ver, tem carro, tem van, trator, bicicleta, tem vários transportes. Umas características do transporte terrestre. O transporte terrestre, ele serve para quê? Para movimentar, pessoas e mercadorias por terra. Então, no transporte terrestre, inclui o rodoviário, que seja por rodovia, e o transporte ferroviário, que são por trens, na ferrovia. O transporte em questão movimenta mercadorias, matérias-primas, animais, pessoas e muitos outros. Nesse tipo de transporte são utilizados veículos automotores, como carros, ônibus e caminhão. O transporte terrestre ele pode ser feito por carro, moto, ônibus, trens, metrôs e todos os outros tipos que se deslocam por ruas, estradas, rodovias e trilho. No Brasil, o transporte mais utilizado é o rodoviário de carga, que são os caminhões, os caminhoneiros, que fazem todo o território nacional. Então, eles andam por muita extensão de estradas, Eles atravessam o país fora a fora. Então, aqui tem um exemplo, de um veículo terrestre, que é um carro, que todo mundo conhece, muitas famílias têm, e também um caminhão, que é o que nós falamos agora, os caminhoneiros que carregam carga por todo o país. Aqui nessa imagem estão os transportes aquáticos. Olha a quantidade de transportes. Vamos também falar um pouquinho deles. Eles são chamados de hidroviários, que são meios de transportes aquáticos. Eles fazem o quê? Se deslocam na água, por meio de barcos, navios, balsas e canoas. Eles são classificados em marítimos, que são os barcos, que se deslocam nas águas dos mares, e os fluviais, que são nos rios, e o lacustre, que são em lagos. O transporte aquático, o aquaviário, hidroviário, ele consiste na locomoção de mercadoria e de passageiros por barcos, navios, balsas, tais como nos oceanos, nos mares, lagos, rios e também outros canais. Olha o navio nessa imagem. Olha o tamanho desse navio. Então, ele transporta de tudo, pessoas, mas transporta também carros ali dentro. Então, transporta um pouquinho de cada coisa. Mais uma imagem é um submarino. Vocês estão vendo que as pessoas estão em cima dele, Então, nesse meio de transporte, as pessoas entram dentro dele e ele transportam no fundo do mar, Ele não faz o seu caminho externamente, ele faz no fundo, interno, dentro do mar. Mais um barco. Também pode ser para passeio ou então para viagem. Na região norte do país, usa-se muito barco para atravessar, de cidade em cidade, porque as pessoas moram basicamente no meio, do lado dos rios. Então, o meio de transporte que eles têm são os barcos. Inclusive, tem barcos que são escolas. Vocês sabiam disso?
que tem barcos que são escola. O barco vai até a comunidade das crianças e as aulas acontecem dentro do barco. Tem hospitais que são em barcos. Então, na região norte, utiliza-se muito os barcos, né, os meios de transportes aquáticos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os transportes aéreos. Olha a quantidade, né, de transportes aéreos que a gente vê nessa imagem. Vários modelos. Os meios de transportes aéreos, né, eles são aqueles que se deslocam no ar. Então, nós já vimos, os terrestres são feitos na terra, né? O aquático nas águas e o aéreo é no ar. Então, eles são considerados a modalidade criada recentemente e uma das mais rápidas do mundo. Então, temos como exemplo aviões, helicópteros, balões, né, e dirigíveis. O transporte aéreo possui uma maior rapidez, sendo ideal para transportar mercadorias de urgência. Vemos 3 exemplos, né, de transportes aéreos. No primeiro, a gente vê um avião, né? No segundo, um helicóptero. E no terceiro, um balão dirigível. Olha que bacana. Agora eu trouxe para vocês 2 curiosidades. Vocês sabiam que o elevador é considerado um meio de transporte? Sabiam? E que ele é o segundo mais seguro do mundo. Então, o elevador ele é considerado o meio de transporte mais seguro do mundo. E o primeiro é o avião. O meio de transporte mais utilizado no Brasil, né, é o terrestre, e cerca de 76% das mercadorias são levadas por caminhões. Por isso a importância, né, dos caminhões, dos caminhoneiros. Lembra daquela greve que teve, que parou o Brasil? Pois é a importância dos caminhoneiros, né, em levar e trazer, né, as nossas encomendas e também todas as mercadorias que nós precisamos. Então, gente, foi isso a nossa aula. Então, nós aprendemos um pouquinho sobre os meios de transporte. Então, a gente aprendeu um pouquinho sobre o terrestre, o aquático e o aéreo, certo? Então, mais uma vez, conte para o papai, para a mamãe, relate como é que foi a experiência, conte o que vocês aprenderam na aula de hoje e nós nos vemos na próxima aula. Um grande abraço a todos e até lá!